Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Nelson e eu tô aqui mais uma vez fazendo esse vídeo porque Deus tem ministrado no meu coração muito a tua palavra, tem colocado para mim acredito que uma missão de poder levar para frente e adiante a palavra dele, porque eu vejo que as pessoas que protegem o pecado, elas são dedicadas ao assunto. E eu queria falar sobre o assunto de hoje, que é o aborto. Por que o aborto? Porque o aborto as pessoas têm colocado o aborto como uma saída para uma questão que sabemos que é uma responsabilidade, que é ter o filho. Mas nós não podemos deixar com que eles coloquem uma escuridão em algo que é luz e é promessa de Deus. O aborto tem se tornado uma facilitação para as pessoas hoje em dia, porque elas falam, eu preciso terminar uma faculdade, eu preciso fazer um dinheiro, eu preciso comprar uma casa, eu preciso atingir meus sonhos e tudo mais, e matemos uma pessoa. E as pessoas têm tomado uma decisão hoje que podem trazer consequências gigantescas lá na frente. E o que eu quero dizer hoje é que nós precisamos nos avaliar todos os dias e sermos melhores através da palavra de Deus. E que possamos enxergar situações que nos façam sentir constrangidos dos nossos pensamentos impuros e pecaminosos. E eu tive, por exemplo, o estudo de Moisés. Porque Moisés, aos olhos humanos, seria um aborto fácil. Porque quando Moisés estava para nascer, teve ordens do faraó para que todo menino fosse examinado e morto, assim, logo após o seu nascimento. Que as parteiras tinham que cometer esse assassinato. E eu tô aqui essa manhã para nós percebermos que, independente das circunstâncias que hoje nós passamos, não se compara com as dificuldades e ambientes que eram no Antigo Testamento. Eram momentos difíceis. Só que esse era pior, um momento pior. Era um momento mais ainda dificultoso, porque era um momento que não era só desprovido de todo o conforto que nós temos na sociedade hoje. Mas era um momento onde o faraó tinha declarado que todos os homens tinham que ser mortos. E as parteiras tiveram uma coisa em seus corações que hoje está faltando nas pessoas nessa sociedade. Elas tiveram o temor de Deus, elas temeram. A palavra de Deus fala em Êxodo 18, elas temeram a Deus e não cometeram essa atrocidade. Gente, precisam ter o temor de Deus. Vocês precisam se aproximar de Deus e ter o temor de Deus. E ter capricho com as coisas de Deus, para que vocês possam entender aquilo que Ele quer poder passar para vocês. Aquilo que nós, com os olhos humanos, ditamos que é difícil, que é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Para Deus é tudo planejado. Só que o inimigo ele não para. O faraó, quando viu que as parteiras tiveram temor e não cometeram essa atrocidade, ele pediu para o povo. E ele pediu para o povo fosse atrás desses meninos, nascidos naquela época. Sabe por quê? Porque o homem tem peso. O homem, ele tem autoridade. O homem, ele tem algo declarado para ele fazer que vai além da parte da mulher. Nós, homens, precisamos tomar o nosso espaço de paternidade, o nosso espaço na sociedade. Homens têm corrido da sua responsabilidade. Homens têm corrido de ser o sacerdote da casa. Homens têm corrido de responsabilidades que já foram impostas anos e anos atrás. Mas é um novo mundo, é o mundo da tecnologia. Deixemos de fazer dinheiro suando, começamos a fazer dinheiro de formas mais fáceis e nos livramos de responsabilidades. Precisamos se posicionar melhor para essas coisas, gente. E continuando no mesmo pensamento, pegamos essa mulher que era mãe de Moisés, que ela tinha a facilidade, assim imposta pela sociedade de hoje, do aborto, porque já tinham pessoas prontas para fazer aquele aborto por ela. Mas ela não, ela amou o seu filho independente das consequências, que teria consequências, e das circunstâncias que ali havia naquela época. Ela escolheu amar, ela escolheu proteger, escolheu honrar sua família e se produzir. E a palavra de Deus fala que ela lutou por isso. Só que chegou um momento na hora que o povo começou a se virar contra os hebreus e começou a matar esses meninos, ela não teve mais nenhum tipo de oportunidade de manter aquela criança, aos olhos humanos.
Mas nós vamos pegar uma parte onde nós percebemos que é onde Deus faz aquilo que nós não conseguimos alcançar. E a palavra diz que essa mãe colocou esse menino num cesto e colocou no rio, com fé que Deus ia agir. E como sempre, Deus sempre faz aquilo que nós esperamos e além do que esperamos. E a palavra diz que a filha do faraó, aquele que tinha ordenado a matança de todas as crianças, a misericórdia tocou o seu coração e que ela pediu às suas servas que buscassem aquela criança no rio e trouxessem a ela. E a irmã de Moisés, que assistia de longe, teve a sua humildade de chegar perto daquela mulher e lhe perguntar o que ela faria com aquela criança. E ali a misericórdia de Deus tocou o coração dela e falou para ela: acha uma mulher que possa cuidar dessa criança. E ali eu pego essa palavra que eu anotei aqui com muita certeza do que Deus ministrou no meu coração. Um decreto de morte virou uma provisão. Porque aquela mulher decidiu chamar uma pessoa para que cuidasse dessa criança. Aos olhos humanos é impossível isso acontecer, mas aos olhos de Deus tudo é possível. A mulher chamada foi a própria mãe de Moisés. E aquele filho que ela lutou para manter vivo, ela foi provida muito além do que ela mesma poderia fazer para fazer com que aquele menino crescesse. Gente, precisamos pegar essa chave. O ambiente não era favorável. Era completamente diferente dos dias de hoje, era mais difícil, muito mais coisas acontecendo. A facilidade do pecado já estava imposta. Nós estamos buscando a facilidade do pecado, precisamos mudar essa questão, gente. E aí a palavra diz que aquela mulher começou a ser paga para criar aquele menino, que ela honrou. Então honre a sua família, honre o seu filho, honre a sua filha, para que Deus venha e coloque a tua mão misericordiosa sobre a vida de vocês e que vocês possam experimentar as promessas que Deus tem para você e para a vida do seu filho. E aí falemos que graças àquela mulher que teve a honra e lutou para manter aquela vida, e não só de Moisés, mas eu declaro isso para a vida de todas as outras crianças que estão hoje dentro do ventre de uma mãe que está pensando num aborto, Deus tem plano para ela. E eu trouxe aqui um menino que era suscetível a ser morto, a ser tirado do mundo, mas foi escolhido pela mãe para ser mantido e lutar pela vida dele. O que esse homem fez? Esse homem foi instrumento das 10 pragas. Ele foi libertador de Israel. Ele foi usado para fazer a abertura do Mar Vermelho. Ele foi legislador, ele recebeu a lei dos 10 mandamentos. Ele foi mediador, ele intercedeu pelo povo diante de Deus. Pastor no deserto, guiou Israel por 40 anos. Profeta singular, falava com o Senhor face a face. Gente, o que eu quero dizer aqui é, Deus tem plano para o seu filho. Honre ele, busque cuidar dele, tire essas ideias pecaminosas da tua vida, honre a vida do teu filho, daquela criança que está sendo gerada no seu ventre, porque Deus tem plano para a vida dele. O que eu queria dizer essa manhã é que graças a essa mãe que lutou pela vida do seu filho, lute pelo seu, esse homem chegou a um ponto de ser colocado na Bíblia, que nunca mais se levantou em Israel um profeta igual a Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Gente, se Deus tem promessa para Moisés, que também foi um homem que cometeu seus pecados, sabemos disso, para fazer todas essas coisas e viver todas essas coisas perto de Deus, ele com certeza tem um plano extraordinário para a vida do teu filho também e para a tua vida também. Não são as dificuldades do ambiente que tem que ditar o pecado que você vai cometer, mas sim a base estrutural que você tem em Deus, para tomar as decisões corretas e viver aquilo que Deus tem para você e para sua família. Deus te abençoe, que essa mensagem possa tocar no seu coração e que Jesus possa ministrar tudo aquilo que Ele tem de bom para você e para sua família.